Christian Camilo, camiloarte.com. Oi pessoal, hoje o tema do programa é a regra dos terços. Os fotógrafos eles têm uma grande dificuldade, que é a seguinte: conseguir ser criativo e ao mesmo tempo consistente. A regra dos terços ajuda o fotógrafo que está o tempo inteiro trabalhando atrás de criatividade. A regra dos terços ajuda o fotógrafo a organizar visualmente os elementos de uma cena e a tentar comunicar de maneira melhor um sentimento, uma emoção ou até mesmo uma informação. Afinal, esse tipo de regra ou guia serve para ilustradores. Mas como funciona a regra dos terços? Basicamente, ela divide o quadro da fotografia num jogo de xadrez e diz que os pontos de intersecção são os pontos fortes da imagem. As linhas verticais e horizontais também são muito importantes. Por exemplo, podemos alinhar o horizonte na linha horizontal inferior da regra dos terços. E também podemos, na linha superior horizontal, podemos alinhar os olhos das pessoas, de maneira a produzirmos uma fotografia em que o rosto da pessoa se apresenta mais proporcional à imagem. Eu tenho alguns exemplos de fotografias minhas, mas vou utilizar alguns clássicos nesse programa para vocês observarem como eles apresentam a regra dos terços, como a regra dos terços se apresenta na imagem deles. E a gente não pode dizer que eles usaram de maneira consciente sempre essa regra, mas de alguma maneira essa regra está presente em grandes trabalhos, em trabalhos que são visualmente muito bonitos e que conseguem comunicar com clareza determinado sentimento ou chamam visualmente, pelo menos, para um ponto o nosso olhar. O olhar humano tende a centralizar muito. Eu digo que nós temos o olhar de funil. A gente tende a olhar para o centro. Quando um objeto está fora do centro, ele chama muita atenção. Claro que aí envolve também o trabalho de balancear um elemento negativo da imagem, ou seja, com pouca luz, com um espaço mais claro, mas a regra dos terços é um ótimo guia para você justamente trabalhar isso. Vamos ver algumas imagens no meu computador e já volto com vocês. Agora no meu computador eu posso mostrar para vocês alguns exemplos da aplicação da regra dos terços. Eu começo com uma fotografia do Arnold Newman, um fotógrafo que foi muito famoso por retratar as pessoas em seu ambiente de trabalho. Ele levou o retrato nesse estilo, ele trouxe a pessoa retratada no ambiente que ele trabalhava, no ambiente que ele ficou conhecido. Ele trouxe um pouco mais de história para a fotografia produzida. Então aqui temos o exemplo do Kennedy. Eu peguei exemplos clássicos para ilustrar para vocês a aplicação da regra dos terços. Então eu vou colocar aqui aplicado, aqui está o grid da regra dos terços e o corpo do Kennedy cai exatamente nessa linha aqui, vertical da direita, muito próximo da junção entre essa linha horizontal e a linha vertical. Também é interessante que ele enquadrou essa fotografia de modo vertical. O que deixa essa fotografia muito bonita é que são as linhas verticais que fazem, levam o olhar para cima também. É interessante você enquadrar verticalmente quando você nota a presença de que as linhas verticais são mais compridas do que as linhas horizontais, pelo menos atrás do visor. E aqui você pode notar isso. As pilastras elas têm uma linha, elas são muito mais compridas do que essa linha horizontal aqui do chão e da varandinha aqui. Vou passar para o próximo exemplo. Cartier-Bresson é um fotógrafo muito famoso também. Ele praticamente criou esse estilo do fotojornalismo francês, já morreu, mas notoriamente reconhecido. E aqui também temos o exemplo da regra dos terços, o grid. Eu vou tirar o grid por um instante. Aqui temos o orador e vejam que se tivéssemos dois tons, um tom branco e tom preto nessa imagem, teríamos de tom preto praticamente o corpo desse orador. E ele cai em cima da junção dessa linha vertical da direita, da regra dos terços, com essa linha horizontal. Isso mostra, pelo menos, a intenção do Bresson em colocar mais atenção ainda no corpo desse orador. O Bresson ele estudou muito pintura, ele é considerado um artista surrealista, não só um fotógrafo, e ele tinha muito em conta esse balanço na imagem. Ele não posicionou no centro o orador, talvez porque ele no centro não contasse tão bem a história, não organizasse visualmente tão bem a cena como temos aqui. A gente consegue ver talvez mais coisas porque ele organizou a cena dessa maneira. Eu vou passar para o próximo exemplo.
Aqui também mais uma fotografia do Arnold Newman. Eu vou aplicar aqui o grid e o rosto do retratado está exatamente na junção dessa linha inferior da regra dos terços com essa linha da direita vertical, cai justamente na junção. Mais um exemplo do Cartier-Bresson, uma fotografia clássica. O ciclista cai na junção também dessa linha horizontal superior da regra dos terços com essa linha da esquerda vertical. O Bresson, ele costumava observar uma cena e aguardar ocorrer alguma coisa. Provavelmente esse ciclista passou numa velocidade bem alta e fez várias fotos, só que ele acabou escolhendo uma na qual o ciclista caísse justamente na intersecção da linha horizontal da regra dos terços com essa linha vertical. Agora eu vou pegar uma fotografia do Ansel Adams. Ansel Adams, fotógrafo americano do começo do século XX, ele fazia retratos em PB com câmera de grande formato, câmeras enormes, pesadas. Ele fotografava paisagens e seu estilo era retratar a cena com diferentes tons de luz. Por exemplo, você tem o tom mais escuro ao tom mais claro. Ele queria captar todo o nuance de tons da luz. E aí você tem aqui, por exemplo, o preto, o branco, o cinza, vários tons de cinza. E nesse caso aqui a lua cai justamente nessa linha vertical do lado direito da regra dos terços, muito próximo da junção. É possível quebrar a regra totalmente, posicionar a lua no centro, mas a fotografia fica mais balanceada se você considerar, ou pelo menos levar em conta a possibilidade de organizar visualmente com a regra dos terços. Eu vou agora pegar mais um exemplo do Ansel Adams. A lua não está posicionada em qualquer ponto ou qualquer linha da regra dos terços, mas o horizonte e esta marca mais preta do céu estão justamente nas linhas horizontais da regra dos terços. Vejam que está igual, a proporção da imagem ganha com isso. Agora eu vou para mais uma do Ansel Adams. Aqui as linhas. O que cai nas linhas aqui? Essa estrada aqui cai na linha superior horizontal. E temos aqui uma caixa que não faz tanto sentido, talvez cair, nessa junção, tão próximo dessa junção. Chama atenção, sim, talvez não tenha sido produzido de maneira consciente. Na verdade, podemos considerar muito próximo de fotojornalismo, não é? As coisas estão acontecendo nessa imagem e o Ansel Adams talvez não tenha se dado conta, mas é interessante que a linha horizontal superior cai exatamente na estrada. A regra dos terços organiza visualmente a cena de maneira que a gente tenha uma proporcionalidade, uma maneira equilibrada de organizar as coisas, os elementos visuais. É um exemplo. Agora eu vou pegar umas fotografias minhas só para vocês verem rapidamente a aplicação da regra dos terços. Essa é uma imagem que fiz recentemente no workshop que dei em Itu, e aplicando o grid, a gente começa a entender por que as duas motos, além de serem o tema da foto, elas chamam muita atenção, e o fotógrafo também. As duas motos estão muito próximo das linhas verticais da regra dos terços, e o fotógrafo posicionado exatamente na linha horizontal inferior da regra dos terços. A gente tem outros elementos nessa imagem, mas o que chama a atenção é a ação desses três elementos. Aqui é possível, inclusive, criar um triângulo, uma relação entre esses três sujeitos na imagem. Eu vou passar para uma próxima. Mais um exemplo da presença da regra dos terços, de um trabalho que fiz. Vocês tem um capítulo, inclusive, um episódio da fotografia de longa exposição que fiz com Ederson, que é o ciclista que faz malabarismos incríveis com a bicicleta. E aqui a gente, aplicado a regra dos terços, a gente identifica os personagens próximos da junção dos pontos da regra do terço. Vejam. Eu vou agora... Aqui, ó, um retrato que fiz do meu colega Cazé. Também o rosto dele está bem na junção da regra, do ponto, da intersecção, na verdade, da linha horizontal e vertical. E a gente tem o osso caindo, parte do osso ainda caindo aqui, bem na linha horizontal superior. E agora eu vou para o último exemplo de um retrato que eu fiz no estúdio. E a gente tem aqui a regra dos terços indicando o que? Um balanço muito interessante. A intersecção cai bem no rosto do Sr. Orestes, que eu retratei no estúdio. O olho dele está posicionado na linha horizontal superior do grid, dos terços.
E o interessante é que eu tenho uma área aqui, um espaço para contrabalancear, né, a luminosidade e o retratado. Veja, a gente tem uma área em branco aqui. Então, a regra dos terços aqui, de certa maneira, trouxe toda a atenção, explica, na verdade, porque toda a atenção está nessa intersecção aqui dessa linha horizontal com essa linha vertical. A gente tem um elemento visual aqui. E o bom é que a gente não tem nada concorrendo com isso. É um exemplo muito bom de organização visual dos elementos, considerando a regra dos terços. Considero a regra dos terços mais um guia. Irei falar também da regra de ouro em outro programa, uma espécie de guia que também gosto muito, de Caravaggio. Dizem que o Caravaggio usava muito, um pintor italiano. Talvez a regra The Golden Ratio, a regra de ouro, tenha ficado famosa por causa do Caravaggio. Vou abordar em outro programa, mas a regra dos terços, considerem mais um guia. Vocês podem encontrar padrões de organização visual diferentes do que a regra dos terços, mas a regra dos terços pode te ajudar a ser um fotógrafo mais consistente, a encontrar pontos e elementos visuais e conseguir comunicá-los de maneira mais visualmente encantadora, podemos dizer dessa maneira, e chegar com mais frequência a um aspecto criativo. Sou Cristian Camilo, nos vemos no próximo programa. Valeu!